Bom dia, alunos do sexto ano. Então, após ver os vídeos sobre divisores, agora nós vamos começar a nossa tarefa na página 41, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção. Marcos ganhou um jogo novo. Há duas regras importantes. Uma delas é que todas as fichas devem ser distribuídas igualmente entre os jogadores, sem sobrar nenhuma ficha. A outra é que só podem jogar no mínimo 3 jogadores e no máximo 9 jogadores. Então vamos observar as regras, tá? Marcos ele fez uma tabela para saber o número de ficha por jogador. Então, como o número mínimo é de 3 jogadores e o máximo é de 9, então nós vamos de 3 até 9, tá bom? Então, não pode sobrar nenhuma ficha quando a gente dividir essas fichas para os jogadores. Então, 3 jogadores, cada jogador vai receber 15 fichas. 4 jogadores, não é possível dividir as fichas igualmente, porque vai sobrar. Se dividir por 5 jogadores, são 9 fichas para cada um. 6 jogadores não tem como, porque vai sobrar ficha. 7 também vai sobrar ficha, 8 jogadores também vai sobrar ficha. Agora, com 9 jogadores, cada um vai receber 5 fichas. Então, seguindo as regras, quantas pessoas é possível jogar? Quantas que é possível fazer a divisão e não sobrar nenhuma ficha? É possível dividir igualmente 45 fichas por essas igualdades que vocês botaram aqui na letra A? Agora, por que não é possível jogar com 4 jogadores? O que acontece com essas fichas se a gente dividir para 4 jogadores? Letra C. É possível dividir igualmente essas 45 fichas por 6 jogadores? Não, né? A gente já viu que não é possível. Por quê? Vocês irão responder o que iria acontecer, tá? Agora, na questão 1, né? Então, vocês viram no vídeo, que os números 3, 5 e 9, eles dividem o número 45. Então, nós falamos que os números 3, 5 e 9 são divisores de 45, tá bom? Então, agora, na questão 1, vocês irão colocar os divisores dos números abaixo. Os números que dividem o 7, por exemplo. Por exemplo, o número 7. Só quem divide o 7 é o 1 e o próprio 7, tá? Então, considerando a atividade anterior, vocês vão perceber que qual é o divisor de todos os números? Tem um número que divide todos eles, tá? Todo número é divisor dele mesmo. Essa afirmação está correta? Sim, porque eu já falei aqui que todo número é divisível por ele mesmo pelo 1, tá? Agora, por quê? Se ele é divisível pelo 1, por que ele é divisível por ele mesmo? Vocês podem usar a divisão por 1 para poder explicar, tá bom? A questão 3, presta atenção, Arthur coleciona carrinhos e já tem na sua coleção 60 unidades. O pai dele quer comprar uma caixa com repartições para que o filho possa organizar toda a coleção. Qual o tamanho de caixa ele poderá escolher para que caibam todos os carrinhos igualmente em cada repartição e sem que nenhuma caixa fique vazia, com espaços vazios? Então, vocês vão ver aqui, ao pegar essas 60 unidades, eu vou dividir por esses números aqui, Qual que vai dar a continha exata? Que eu dividi e não vai sobrar nenhum carrinho ou nenhum espaço. Vocês vão ter que ver, vão marcar, tá? A questão 4, presta bastante atenção. Vamos observar as receitas aqui de um médico em uma tarde de trabalho. Então, a Júlia, ela toma um remédio de 8 em 8 horas, que ele prescreveu. A Marcela, ele prescreveu de 6 em 6 horas. E o Arthur, de 4 em 4 horas. Então, aqui, tem 3 linhas. Vocês vão escrever os horários de cada paciente. Terá que tomar em um dia, tá? Então, se inicia meia-noite, ou seja, vai se iniciar no 0.
Então, vocês vão colocar, ó, Júlia, né? Aí vai começar, ó, 0, que ela começa meia-noite. Aí a gente fala que é 0. Depois de 0 horas, qual o próximo horário que ela vai tomar esse remédio? Depois de 8 horas, né? Então, vocês vão fazer 0 mais 8 dá 8. Então, 0, 8, até chegar a 24 horas. Por que 24 horas? Porque em um dia tem 24 horas. A mesma coisa vocês vão fazer com Marcela e com o Arthur, tá bom? Agora, os remédios geralmente não são prescritos para serem tomados em intervalos de 5 em 5 horas e nem 7 em 7 horas. Explique por que esse motivo. Primeiro, vocês vão ter que pensar. O dia tem quantas horas? 24 horas. Se a gente for tomando de 5 em 5 horas, a gente vai conseguir tomar igualmente nessas 24 horas, em intervalo, nesse dia? Não, vai sobrar ou vai faltar hora, tá? A questão 6. Um fabricante de embalagens pretende construir uma caixa em formato de cubo com 60 centímetros de lado para armazenar bombons cujas embalagens individuais têm as seguintes dimensões, ó, 10 por 12 e por 15. Então, quantas embalagens caberão na caixa que será distribuída? Então, ó, primeiro, o que vocês vão ter que fazer? Vocês podem multiplicar esses valores, tá? E depois dividir por 60 vezes 60 vezes 60. Ou fazer a divisão de 60, né, que é o tamanho da caixa, por 10 vezes 60 vezes 15, dividido por 15, vezes 60 dividido por 12, tá? E depois vocês vão multiplicar esses resultados. O valor que deu aqui, nós vamos utilizar na letra B. Quantas caixas desse tipo seriam necessárias para armazenar 7.200 embalagens de bombom? Então, vocês irão pegar o valor das embalagens de bombom e dividir pela letra A, tá bom? Agora, sobre os critérios de divisibilidade. Nós vimos que os números que são divisíveis por 2 são aqueles que são pares, tá? Terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Os números divisíveis por 3 são aqueles que a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Por exemplo, o número 39. 9 com mais 3 dá 12. 12 é divisível por 3, porque 12 dividido por 3 dá 4, tá? Nós vimos também sobre critérios de divisibilidade por 9. Mesma coisa do 3, só que agora é divisível por 9. Se a soma dos algarismos forem divisível por 9. Por exemplo, se eu somar 81, 8 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 9, tá? E o critério de divisibilidade por 4. Quando os dois últimos números forem divisíveis por 4 ou se terminar em 0, 0. Por exemplo, todos os números terminados em 0, 0 é divisível por 4. Ou terminado em dois algarismos que são divisíveis por 4. Por exemplo, o número 232 termina em 32, ó. 32 dividido por 4 dá 8. Então, 232 eu sei que é divisível por 4, tá? Então, ó, nessa aula nós vamos fazer os critérios de divisibilidade por 2, 3, 9 e 4, tá? A outra parte nós vamos fazer na outra aula. Então, aqui, ó, vocês vão resolver as operações igual os exemplos aqui. Vai dividir 11 por 2 e vai ver se sobra algum resto. O resto é 1, se é 2, se é 0. Vão observar e vão responder quais são os números divisíveis por 2 aqui dessa questão. Tá? Vai ver quais números que são. Se é o 10, se é o 15, se é o 11, vai botar todos aqui. Na letra B eu quero saber quais que não são. Agora,
O que há em comum entre os números divisíveis por 2? Os números divisíveis por 2, eles são o quê? São pares, tá? Agora, sobre o critério de divisibilidade por 3, vocês vão somar os algarismos se for muito grande. Igual aqui, ó. 23.961, ao invés de você dividir esse número por 3, vocês somam os algarismos e dividem por 3, que vai dar um número menorzinho, tá? E vai ver quais são divisíveis por 3. Na letrinha B, eu quero que vocês somem os algarismos, tá? E na letra C, verifique quais dessas somas são divisíveis por 3, tá bom? Critério de divisibilidade por 9. Nós vimos que a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, para saber se o número é divisível por 9, é possível utilizar o procedimento semelhante ao de critério de divisibilidade por 3. Por exemplo, ó, vocês vão somar os algarismos 6, 7, 5, 6 mais 7, 13, com mais 5, 18. 18 é divisível por 9? Sim. Então, 675 também vai ser, tá? Vocês primeiro vão somar para depois dividir, tá bom? E o critério de divisibilidade por 4, vocês vão fazer essas divisões aqui, tá bom? E, ó, os números 15, 21 e 33 não são divisíveis por 4. Efetue os cálculos e responda. 115, 221, 323 são divisíveis por 4? Vocês vão fazer a divisão e vai responder, tá bom? Então, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima.